tá? E quando eu disse que eu ia sair, não é sair do Zoom, eu apenas recebo eles, mas fico aqui, deixo a câmera. Ouvindo. Tá bom, Não? tá legal. Ouvindo, né? Muito bem. O meu fone, um momentinho. Fica à vontade. E você, Yara, me conta um pouquinho de você aí para a gente se conhecer. Como é que você chegou aqui? O que você faz? Você é fotógrafo? Eu te acompanho nas redes sociais. Essa fase de isolamento fez a gente conhecer, eu conhecer um universo que eu não tinha intimidade. Há muitos anos, minha primeira faculdade foi comunicação social, no final dos anos 80, e eu fotografava, ia para o laboratório, fazia parte do Fotocine Clube Bandeirante, mas como estudante de jornalismo. Pois, quando vieram as câmeras digitais, eu abandonei, era foto de viagem, eu esqueci da fotografia da forma que eu gostava. Trabalhei muitos anos no corporativo, aquela coisa careta, conservadora, e há 3 anos eu saí dessa vida conservadora e careta e estou buscando expandir minha criatividade, só quero fazer coisas que mexam com a imaginação e com a arte, e acabei me tornando produtora de objetos e estou namorando a fotografia, faço parte de alguns grupos que a gente sai para fotografar, tenho alguns pequenos embriões de projetos, não sei nem, às vezes, como começar, e você falou tudo, amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço, vou fazer uma foto agora, espera aí, que agora eu vou fazer primeiro um negócio, depois eu... E aí a gente vai deixando os projetos e tirando fotos aleatórias. Então, agora eu estou passeando pela foto autoral, porque talvez eu não tenha uma grande técnica para tirar grandes fotos, e também um pouco documental, tenho visitado alguns quilombos, tenho me interessado muito por esse Brasil que ninguém vê, tirando foto de pessoas, e é isso, é uma miscelânea, você viu, né? Até meu discurso acaba sendo uma miscelânea, porque é exatamente o que eu estou vivendo agora, estou assim, também um pouco meu maior prazer é ler, e aí eu dou minhas pinceladas com aquarela, e aí eu fotografo, e é isso, é uma miscelânea, não sei para onde eu vou, não sei nem onde eu quero ir. Eu estou indo, eu quero estar perto de coisas que expandam esse universo onírico, essa força criativa que todo mundo tem, mas em São Paulo ninguém parece ter tempo para isso. Eu acho assim, você falou bastante coisa, né? Assim, coisas. Eu joguei um caldeirão, né, em cima de você. Eu acho, primeiro de tudo, assim, oi, Suzana. Suzana está entrando aí, dando oi. Movimento é vida, né? Então, eu acho que quando você se aproxima de alguma coisa, de algum universo que te interessa, a primeira coisa é você vai se impregnar disso, e eu acho absolutamente normal e ilícito, porque justamente você saiu do mundo burocrático, né, corporativo, etc. Então você não vai entrar num outro mundo com a mentalidade instantaneamente, né? Quer dizer, então, claro, a primeira coisa é você se impregnar e pegar todas essas influências e ir sentindo um pouco, assim, acho que instintivamente, para onde que você é atraída, né? Porque eu acho que é isso, né? Quer dizer, na verdade, o trabalho de criação, ele é um trabalho muito mais ligado com a parte instintiva, né, do que com a parte racional da gente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho que é isso aí. Chega um momento onde você precisa, talvez, sente a necessidade de se organizar. Oi, Sérgio. Tudo bom? Então, o Sérgio e a Suzana foram meus alunos de mentoria, a gente sempre eles acabam me acompanhando, né? Sempre. Eu me sinto sempre muito em casa.
Mas é isso aí, né? Também esse meu trabalho aqui, que eu comecei a fazer de difusão de conhecimento na fotografia, eu acho que ele tem a ver também com uma questão de desenvolver relações e levar uma ideia de fotografia um pouco mais profunda, um pouco mais consequente, um pouco mais sedimentada, né? Porque quando eu morei muitos anos fora do Brasil, né? E de 91 até 2012. E aí, quando eu voltei, a fotografia tinha mudado completamente. Já tinha começado a mudar muito antes, né? Quando eu fui para a Itália, em 1991, já, 95 já começaram as primeiras câmeras digitais e, enfim, foi uma coisa assim avassaladora, né? E até hoje continua sendo. Quer dizer, a gente vive um ritmo das coisas que também não é um ritmo natural. Isso, por exemplo, que a Yara estava falando, uma coisa que a cidade de São Paulo parece que você não percebe as coisas. Não, porque é uma cidade que ela te impõe um ritmo que você, ela, de um lado, te dá muita informação, e isso é muito legal, né? Eu sou muito cosmopolita, não poderia viver muito longe de um ambiente onde as coisas acontecem, mas, por outro lado, é uma cidade monstruosa no sentido de que você se deslocar é muito difícil, que as pessoas não se veem, né? A não ser em eventos, enfim, isso com a pandemia então piorou. Mas está dizendo, eu acho que eu comecei a fazer esse trabalho porque eu percebi a fotografia tinha mudado, todo mundo tem acesso aos meios de produção, todo mundo pode fotografar com celular, com uma câmera. Isso é bom do certo lado. Por outro lado, ninguém tem cultura de imagem. Então, as pessoas é a mesma coisa de falar, olha, todo mundo tem lápis e papel, mas ninguém conhece o alfabeto. Vai escrever o quê? Muito É, bom. é um paradoxo, né? Então, e aí surgem, como na internet, como disse um tempo atrás o Humberto Eco, né? Qualquer imbecil tem o mesmo espaço que um gênio. A gente está cheio de gente falando de fotografia e eu ouço cada barbaridade que eu fico arrepiado. Então, eu falei, bom, eu acho que posso levar, entendeu, a minha experiência para para mostrar um horizonte um pouco diferente da fotografia, né? Um pouco mais profundo, que possa ajudar as pessoas a avançarem, porque o que acontece também hoje é que existe uma emulação, né? Mesmo, por exemplo, quando eu trabalho profissionalmente, assim como fotógrafo, e chega um briefing de um trabalho, eu vou ver, assim, é uma espécie de colagem de 50 milhões de coisas que o diretor de criação achou pesquisando na internet e trouxe aquela coisa para você como inspiração. Se fosse só inspiração, seria ótimo. Agora, às vezes, é uma imagem que está quase pronta e que você tem que copiar aquele negócio lá, que é uma coisa absolutamente frustrante, né? Assim, então, é uma... Eu acho que hoje, na fotografia, a gente vive assim, uma crise de ignorância das pessoas que usam a fotografia, que não sabem nem o que estão fazendo. Porque eu acho que para você ocupar um espaço num determinado território, você precisa ter uma noção do que é esse território, né? Do que já foi feito, senão ninguém está reinventando a fotografia, vai fazer 200 anos daqui a pouco. Então é isso. Então, meus queridos, eu vou fazer o seguinte, vou começar aqui meu roteirinho aqui da minha aula, porque, na verdade, eu queria falar justamente dessa questão de fotografia e identidade, né? A fotografia... Olha aí, mais um mentorando entrando aí. O Martoni. E a fotografia, ela, para mim, ela é muito a expressão da minha identidade, né? Oi, Adilson, tudo bem? Tem alguém aqui que é user, entrou aqui, não acho que seja o nome, né? Mas
bom dia a você também. Então, a fotografia eu acredito assim realmente que mais do que a gente fotografar as coisas. Bom dia, Mardoni. E pegar a realidade das coisas, que eu não acredito que exista uma realidade realmente objetiva, né? A gente se projeta nessa realidade, né? Quando você faz uma foto, é mais você se projetando naquilo que você está fotografando do que você fotografando alguma coisa que você acha que está fotografando, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês um pouquinho algumas reflexões a respeito do tema que eu preparei aqui nessa aula, que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui de um jeito organizadinho na minha tela, que tenho duas telas, um monte de coisa que às vezes me confunde. Então, aqui, ó, fotografia e identidade. Vocês estão vendo aqui? Está dando para ver? Sim? Beleza. Bom, eu coloquei lá no Instagram essa provocação aqui, né? Que fotógrafo é você? Como você se mostra? Como é que você quer ser visto? E o que você quer com a sua fotografia? Porque eu acho o seguinte, num determinado momento, quem faz fotografia, usa fotografia por qualquer razão, né, tem que chegar a responder alguma dessas questões, porque senão você fica justamente fazendo por fazer, né? Quando você começa a olhar para a sua fotografia e falar, o que é isso? Né? Por quê? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você tem que ter uma noção de falar, bom, eu estou fotografando, eu quero fazer isso, né? Como é que eu chego lá? Então, você está num ponto X, você quer chegar num ponto Y. Existe um percurso para isso, né? Então, e esse percurso, eu acho que passa por um conhecimento daquilo que você faz e por um conhecimento daquilo que é o universo da fotografia e como é que você vai se inserir dentro daquele negócio, né? Então, que fotógrafo é você? Como é que você se mostra? Porque quando você vai mostrar o seu trabalho, mostrar o trabalho implica em criar uma relação. Você está mostrando para criar uma relação. Aonde você vai mostrar? Como é que você vai mostrar? O que você vai mostrar? Né? Como é que você quer ser visto? Isso não é só uma questão de ego, mas uma questão de posicionamento, né? Porque eu mostrar minhas fotografias não basta, no sentido de que, se eu mostrar uma série de imagens desconexas, uma foto sei lá, do meu filho, outra da minha cozinha, outra que eu fiz ali do pôr do sol, tal, isso não interessa para ninguém, né? A não ser que tenha uma coisa que ligue isso, que seja uma ideia de base, né, da comunicação que você quer ter com os outros. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Não se trata de fazer foto para ter like também, que é uma doença moderna, né? Quer dizer assim, eu quero ter like, quero ter não sei quantos seguidores. As pessoas só pensam nisso, não pensam naquilo que estão fazendo, né? Então, essa é uma questão importante para ser pensada, né? Que eu vou mostrar? Como é que eu vou mostrar? Aonde que eu vou mostrar, né? E aí vem o que você quer com a sua fotografia, porque, fundamentalmente, se a gente faz fotografia e pretende fazer dessa fotografia uma forma de comunicação, né, das nossas coisas, né, com o mundo, com as outras pessoas, a gente tem que saber também o que a gente quer, né? É uma pergunta importante que a gente faça. Eu não estou dizendo que isso aí seja possível de responder agora, embaixo, assim, eu quero... Tá? Mas são questões que eu acho que a gente deveria se colocar, né? Porque, para quem não sabe o que é chegar, qualquer caminho serve. Então, falando em caminho, eu queria ir com vocês para esse lugar aqui que chama Istambul. Porque em Istambul aconteceu uma coisa engraçada, que foi um insight que eu tive, que acho que representa muito bem o que eu quero dizer aqui como fotografia e identidade. Para quem não conhece, Istambul é uma cidade assim fascinante, porque eu coloquei aqui o mapa, porque para entender Istambul, precisa entender onde está Istambul, né? Istambul fica entre o Mar Negro
e o Mar Egeu, que é a entrada para o Mediterrâneo, né? E que conecta a Ásia, que está aqui desse lado, né? Com a Europa, que está do outro lado. E não só Roberto, Istambul. desculpe interromper, Roberto. Oi. Você está na página do mapa, porque a gente não está vendo. Eu não estou vendo a página do mapa. Isso que eu ia falar. Então vocês Estou na me primeira ajudam. página. Opa, boa, boa, boa. Então vamos lá. Obrigado, Sérgio. Então vamos lá. A página do mapa está aqui. Agora vocês estão vendo. Agora sim, show. Então, aqui está o mapa. Então você tem, de um lado, a Ásia e do outro lado a Romênia. A Romênia não, a Europa, né? E aqui, em volta do Mar Negro, existe todo um mundo de produção, né, que chegava aqui, a Sebastopol, que é na Rússia, né, que depois, através da Turquia e de outros caminhos, chegava toda uma série de mercadorias e produtos e vice-versa, né, que iam para lá e que passavam necessariamente pelo Estreito de Mármara, que tem Istambul exatamente no seu extremo aqui, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Istambul cobrava um direito de passagem, né? Assim, uma alfândega, para toda a produção que ia da Ásia para a Europa, da Europa para a Ásia. E, além do mais, é uma cidade que, acho que uma cidade única ao mundo, que metade da cidade fica na Ásia e metade fica na Europa. Então, esse é uma cidade islâmica, né, fundamentalmente, mas que tem na frente da Catedral de Santa Sofia, que é uma igreja católica. Nessa praça tem do outro lado a Mesquita Azul, que é uma pérola do islamismo. Então, ali também conviviam também essas duas culturas religiosas, né? A cultura europeia e, de base, existia um governo islâmico que tinha o sultão, onde o Palácio Sultão se divisa todo aquele estreito com os navios que passam, tal, e ele devia ficar olhando aquilo lá e pensando quanto dinheiro estava entrando na caixa dele o tempo inteiro. Mas uma cidade fantástica, assim, então, com todas essas tradições, etc. E tal. E eu nunca viajei com essas viagens programadas, né, que você vai com guia, tem o verdadeiro horror. Então, eu quero ficar meu tempo no lugar, mas também não quero ir às cegas, né, porque às vezes você está num lugar, você está ali marcando toca e, de repente, você tem uma coisa maravilhosa que está a 200 metros de você que você não sabia, né? Então, eu sempre comprava, quando viajava, nessa época, um guia do Lonely Planet, né? E estudava um pouco do lugar, da cultura. E aí, no meu guia do Lonely Planet, que eu estava lendo antes de ir para lá, uma coisa me chamou a atenção. Falar assim, tinha um bar que era o melhor lugar para fotografar a Mesquita Azul ao crepúsculo. Falei, legal. Do jeito que entrou na minha cara, saiu. Aí fui almoçar com os amigos, eu voltei, assim, era já metade da tarde, e tal, e de repente eu olho, assim, distraidamente para cima e vejo uma espécie de laje com umas 20 pessoas, com tripé, todo mundo com a câmera apontada para o mesmo lugar, né? Aí, imediatamente me veio em mente que aquilo devia ser esse tal lugar, que era o melhor lugar para fotografar a Mesquita Azul ao crepúsculo. E aí eu falei, mas isso é uma cena surreal, né? Porque imagina só todas essas pessoas fazendo a mesma foto da Mesquita Azul ao crepúsculo, que essa coisa maravilhosa é maravilhosa mesmo, né? Mas eu me pergunto, para que você vai fazer essa foto? Você vai para um lugar maravilhoso, como Istambul, que você entra no sul de Istambul, é um negócio de enlouquecer, tem o mercado das espécies, tem o estreito, tem todo esse tráfego naval, tem toda uma vida na rua que é um negócio fascinante, e você vai para lá para fazer uma foto idiota que você abre o Google
e tem 1000 fotos iguais àquela, eu acho uma coisa completamente surreal, né? Você perder seu tempo, né? Porque você está lá, você pagou uma passagem, está usando seu tempo para fazer uma coisa dessa. E as pessoas vão e as pessoas fazem. Porque é um entendimento completamente equivocado para mim do que pode ser a fotografia, né? De viagem mesmo, né? Mas é muito mais interessante você andar pelas ruas, encontrar um personagem lá, entendeu? Que ninguém nunca viu e de repente isso aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, é uma foto do Cartier-Bresson de Istambul de 1965, né? Não tem mesquita nenhuma, e já estava lá, mesquita que é de 1500, sei lá. Mas é uma outra coisa, né? É um outro comentário visual, é uma outra ideia, né? Essas são imagens desse Ara Güler, que é um fotógrafo turco, né, que viveu a vida inteira dele em Istambul e viveu aí seus 100 anos, né? E mostram algumas imagens da cidade que são, por exemplo, de quem está lá, né, e quem chegou a ver, por exemplo, essa questão da relação dos habitantes com esse tráfego naval. Essa foto muito incrível, porque é super conceitual, na cara lá com a mãozinha para fora do obló do navio. E essa imagem aqui, por exemplo, para falar de islamismo, é muito mais interessante do que os minaretes, né? Então, aí para vir para um momento mais atual, eu vou pegar esse fotógrafo que é um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Alex Webb, né? Eu acho que hoje é um grande mestre da cor, e são imagens de um livro dele, de Istambul. Eu vejo só que cidade que ele viu, né? Essa é a capa do livro, essa foto aqui. Sabe, de repente, uma cidade cheia de mistério, tal, você percebe essa coisa aqui, né? Nessas luzes, tem um cara lá em cima, um guarda olhando de cima. A Turquia tem sempre uma coisa meio militar, meio forte, meio pesada por trás. Então, quer dizer, um modo de narrar um lugar que não tem nada a ver com aquela foto turística idiota, né? Que você compra o cartão postal e pronto, se quiser ter, né? Então, e essa foto aqui, que eu acho, essa foto aqui é realmente, eu poderia falar sobre ela 1 hora, porque eu acho que ela é o máximo, porque aqui você tem o interior, o exterior, o reflexo no espelho que mostra o que está lá, o que você está vendo aqui. Não, parece que é uma coisa que é uma janela, mas não é uma janela, é o que está atrás desse cara que está sentado aqui. E é uma espécie de fusão de dois mundos, né? Assim, que é quase uma sinfonia visual. Essa foto eu acho uma coisa assim, absolutamente fantástica, né? E, enfim, a gente chega num lugar e pode ver esse lugar de muitas maneiras, né? E a coisa mais interessante é a gente tentar ver do nosso modo, né? Não ir buscar repetir referências, que é uma coisa absurda. E aí interessante também é o seguinte, que eu, quando estava pensando nisso aqui, né, eu estava pensando, bom, também não posso só me inspirar ou olhar os grandes mestres, né? E aí, quando eu estava olhando lá a fotografia em Istambul, eu acabei achando, por acaso, um cara que é de um território, de uma área que nunca tive nenhuma possibilidade de aprofundar, porque fundamentalmente não me interessa tanto, que é a fotografia de casamento, mas eu achei esse cara aqui, por acaso, esse personagem aqui, que é um fotógrafo turco que faz casamento. Aí eu comecei, por acaso, eu comecei a olhar as imagens dele, eu comecei a achar absolutamente fantástico o trabalho do cara. Acho que assim, é um trabalho muito interessante. Dentro desse universo que a gente vê que é tão careta, né, tão estereotipado quanto a fotografia de casamento,
o cara consegue fazer um tipo de narrativa que é completamente diferente, entendeu? Que é completamente original, né? É quase nem bem uma reportagem, mas essas imagens elas são um pouco icônicas assim, né? Elas mostram algo mais do que aquele casamento, do que aquela coisa que interessa àquela família. Porque, por exemplo, essa mulher aqui, que parece um bolo de coco, né? Assim, no meio dessa sala, com todas essas senhoras em volta, né? Todas. Eu acho fantástico, porque é uma coisa de, sabe, emergindo essa coisa mais jovem, a beleza, a sexualidade feminina, no meio de todo um universo matriarcal, tradicional, né? Assim, então, tem uma narrativa aqui que vai além do fato. Entendeu? Então, mesmo um cara que faz um trabalho dentro de uma área tão, digamos assim, previsível quanto a fotografia do casamento, o cara consegue sair desse estereótipo e criar coisas interessantes do ponto de vista visual, né? Até começa daqui toda cheia de silhuetas, com espelho e tal. E essa aqui, essa é até recente, porque a mulher está com a máscara, né? Eu acho fantástico a expressão do cara, a expressão dela. É uma comédia, né? É um filme isso aqui. E aqui também, né? Que interessante isso aqui. Ó. Vocês veem que aqui tem uma ligação da noiva, ele com a mão dada aqui e com a mão dada com a senhora lá, né? Quer dizer, tem um negócio assim quase de passagem, né? Mesmo assim, um rito de passagem que não é só do casal, mas é de uma geração, uma coisa que liga com a família. Então, quer dizer, até isso eu achei lá em Istambul, entendeu? E aí, eu voltando àquelas questões, né? Que fotógrafo é você? Como é que você se mostra? Como é que você se viste? O que você quer com a sua fotografia? Eu fico imaginando que, quando a gente vê uma imagem qualquer, existem algumas etapas de percepção, né? A primeira coisa que você vê é a imagem. Então, se aquela imagem te interessa, de repente você vai prestar atenção no assunto. Ou se aquele assunto te interessa, você vai olhar para aquela imagem, mas se a imagem não te interessa, mesmo que o assunto te interesse, você não vai parar para olhar aquela imagem. E aí, depois, você vai, se te interessar, ver quem é o fotógrafo. Por isso que foi o processo que me levou a conhecer esse fotógrafo aqui de casamento, que, aliás, chama-se Ufuk Sarisen, é um nome quase impronunciável, né? E aí, eu comecei a pensar que existem imagens invisíveis, que são a maioria das imagens que a gente vê. Por exemplo, eu vou voltar à Mesquita Azul. Você viu aqui, é maravilhosa. Eu não tenho nada. Olha só esses minaretes, tudo isso. Mas aí você vai ver outra e outra. E, além do mais, a 90% das imagens que você vai ver dela são sempre do mesmo ângulo, né? E outra categoria de imagens invisíveis é o pôr do sol. As pessoas adoram fazer foto do pôr do sol, né? Eu não tenho nada contra o pôr do sol. O pôr do sol é maravilhoso, mas é o tipo de imagem que, a não ser que você mostre de uma maneira assim, excepcional, não sei, tem uma coisa, mas o pôr do sol em si, em geral, é uma imagem muito estereotipada, né? Assim, uma coisa até 99,9% das vezes muito brega, né? Uma coisa que não interessa para ninguém. Então, o pôr do sol em si, né? E outra coisa que eu queria acrescentar também com relação à imagem do pôr do sol é que, se vocês forem reparar, o próximo pôr do sol que vocês fotografarem, dá uma olhada no que vocês estão vendo e o que vocês estão vendo na câmera. Nunca vai ser igual. Porque aquela nuance delicada, daqueles tons que vão se dissolvendo, vão mudando, aquilo não tem sensor, não tem filme que capte, porque a câmera, de certo modo, às vezes é brutal. Para essas coisas assim mais delicadas,
vai comprimir, vai contrastar, vai mudar a cor, vai. Então, eu acho a melhor coisa que você pode fazer com o pôr do sol é curtir ele, esquecer de fotografar. Outra coisa, criança fofa. Todo mundo gosta de ver, mas tem algum sentido maior? Eu quero dizer, né? São imagens que a gente não vê, né? E outra é casamento, né? Que imagem de casamento estereotipada é a coisa que a gente mais vê. Por isso que me chamou a atenção o trabalho daquele cara. E aí, como é que a gente faz para criar uma identidade na nossa fotografia, né? É justamente revendo essas etapas de percepção. Na imagem, você tem um olhar diferente, uma nova perspectiva, você introduzir alguma coisa surpreendente, entendeu? Porque, senão, você está falando mais do mesmo, isso não interessa nada para ninguém. O assunto, o mesmo tema, né? Pode parecer banal ou tornar-se universal. A gente acabou de ver esse exemplo, né? A banalidade da imagem de casamento com a universalidade do tratamento que aquele cara dá para as coisas que ele faz. Fotógrafo. O fotógrafo se torna conhecido e respeitado na medida que ele reafirma o seu olhar e os seus temas, até que ele se torna referência. O que é isso? É o seguinte: você só vai ser notado pela sua imagem, por aquilo que você produz, né? Aí, a hora que você começa a produzir com mais consistência e que você começa a definir o seu tema, o seu universo, etc., as pessoas começam a te perceber e, finalmente, uma hora, as pessoas vão procurar o seu nome, porque elas já viram muita coisa de referência sua. Entendeu? Então, você, na verdade, você vai construir sua identidade como? Trabalhando, como produzindo, mas produzindo de uma perspectiva de coerência, se você quiser, né, definir uma identidade como fotógrafo. Então, eu passar para uma outra ideia, que é o seguinte: quais são os sentidos da prática fotográfica? Por que as pessoas fotografam? Eu imagino que 3 razões fundamentais são essas. Uma é por satisfação pessoal. A outra é para ter visibilidade do que você faz e reconhecimento, né? E, de certa forma, isso tem a ver também com uma questão de estabelecer uma comunicação, né, com os outros, né? E, para quem é profissional, retorno financeiro, né? Evidente. Agora, o que eu vejo muitas vezes é que, em vez de satisfação pessoal, as pessoas estão frustradas com as fotografias que elas fazem. Em vez de ter visibilidade e reconhecimento, elas têm diferença, porque elas fazem o quê? Vai no Instagram, vê aquela foto e tal, o cara fala assim: eu vou mostrar aqui uma dica para você bombar nas redes sociais. Então, você faz uma foto sem templates como é que chama? De Lightroom, né? Você encontra a cada passo que você dá, alguém que te dá os templates de Lightroom. Por quê? Para você não precisar pensar. Para você já tem tudo pronto, aquela receita, você bate sua foto ali, ela sai pum, daquele jeito idiota que todo mundo faz. Então, esse é uma ideia, né? Quer dizer, partir para esse lado aí, né? Que eu acho que acontece muito, né? Estou fazendo um pouco aqui uma piada disso, mas é verdade, é a realidade, né? Todo mundo está dando receita de tudo. Receita é boa para fazer bolo, não para fazer fotografia. E retorno financeiro inconsistente das pessoas que vão trabalhar querendo um retorno, mas não propondo nada de novo, nada de diferente, nada que te distinga. Então, a única coisa que você pode fazer é abaixar seu preço, né? Porque se o outro faz igual a você, e é o que acontece muito no mercado fotográfico em qualquer nível, né? Tem o cara que faz por 1.000, tem o cara que faz por 100, tem o cara que faz por 10, o mesmo trabalho. Cada um vale o que custa, né? Então, por quê?
essa frustração, né? Porque eu acho que, primeiro, é difícil você olhar criticamente o próprio trabalho, e, segundo, você vai buscar respostas no lugar errado. Por que é difícil olhar criticamente o próprio trabalho? Aqui eu estava conversando com a Lu antes da gente começar aqui a aula. Porque a gente tem apego às coisas que a gente faz, existem muitas subjetividades no nosso olhar com relação ao nosso trabalho, né? E porque a gente está vendo de dentro. Muito mais fácil você observar uma situação olhando de fora do que está dentro dela. Está dentro dela, é difícil. A tua perspectiva é muito reduzida, entre aspas, né? Porque você tem muita relação, você está quase que imerso naquela coisa. Então, é difícil ter um olhar objetivo para isso, né? E buscar respostas no lugar errado é copiar modelo, seguir fórmula e olhar para fora, né? Isso, fundamentalmente, é um erro também fundamental para quem quer pensar e ter uma identidade, né, como fotógrafo, que é você ir buscar isso em qualquer lugar que não seja dentro de você. Agora, é claro que a gente tem que ter uma preparação técnica, a gente tem que ter uma noção daquilo que é o universo da fotografia, mas, fundamentalmente, a única coisa que alguém pode oferecer de diferente daquilo que existe já é a própria história. São as próprias referências, o teu modo de ver o mundo, de sentir as coisas e tal. Então, acho que é aí que a gente tem que buscar as respostas, né? Então, eu acho que para você, por exemplo, poder se programar, poder imaginar, né, ter uma identidade como fotógrafo, você precisa primeiro conhecer o território, que é conhecer o território da fotografia, né? Então, vou fazer até uma metáfora com a coisa lá de Istambul, né? Imagina, por exemplo, que você pega um avião e vai para Istambul e não sabe nada daquilo que... Não tem noção de onde é que fica Istambul, não tem noção da história de Istambul, não tem noção daquilo que acontece nessa cidade. Bom, tudo bem, você pode sair na rua, entendeu? Ir lá, você vai visitar a Mesquita Azul, você vai fazer aquela coisa, tipo, visita guiada, né? Então, você vai lá com a excursão para Istambul, vai ver um monte de coisa, vai ficar ouvindo o cara falando, tal, vai aprender um pouco de história, porque você vai ter alguém falando no seu ouvido o tempo inteiro, e vai fotografar a Mesquita Azul lá do terraço, porque se você voltar sem aquela foto, ninguém vai acreditar que você foi para Istambul, e pronto. E aí você cumpriu um roteiro completamente absurdo de chegar num lugar e não sentir aquilo. Então, eu acho que conhecer o território da fotografia é preciso conhecer o que é fotografia, de onde veio a fotografia. A fotografia é uma forma de expressão visual que segue um percurso histórico, que nasceu lá a primeira vez que o cara desenhou um negócio na caverna, entendeu? Aquilo é uma forma de expressão visual. E a fotografia é o recorte dessa evolução, né, pós-industrial, né? Porque a fotografia nasce depois da Revolução Industrial, e como uma forma de apreensão do mundo mecânica, através do aparelho. Tal. Então, isso tem toda uma consequência, né, de você levar em consideração essas coisas, que, por exemplo, se você vai pensar em imagem, você tem que conhecer a história da pintura, porque se você não conhece pintura, não conhece a história da imagem, você não sabe nem onde você está. Essa que é a verdade. Entendeu? Então, a fotografia não é só apertar botão. Apertar botão, como diz minha amiga Cris Berrembato, é macaco, faz uma foto apertando o botão. Hoje, bem exposta, tal, porque a câmera é automática. Então, né? E tem instrumentos para se orientar, estabelecer uma estratégia, um projeto de trabalho. Então, eu acho que, na verdade, a gente, quando sai para uma viagem, ou para uma coisa, ou qualquer, usando aí dessa metáfora, né,
Você vai viajar de barco, você tem que ter uma bússola, você tem que ter um mapa, você tem que saber onde você está indo, né? E saber como é que você vai organizar essa tua, digamos assim, expedição. E eu acho que para quem quer fazer fotografia, então na verdade, pensando nesse conjunto de coisas, eu criei um curso que chama-se A Linguagem do Olhar, que eu acho que define um pouco assim como um passaporte assim para esse mundo da imagem, né? E aí a parte essa coisa que eu queria mostrar para vocês, para quem é esse curso? Esse curso é para quem se interessa por fotografia, para quem está começando a fotografar e quer se familiarizar com a linguagem da fotografia, para quem já fotografa e quer evoluir na direção do trabalho pessoal e para quem fotografa profissionalmente e quer criar um diferencial com a concorrência. Porque eu acho que, voltando ao começo, né, existe uma carência muito grande, não só de informação, porque hoje informação a gente acha em qualquer lugar, em quantidades industriais, mas de informação organizada, informação de qualidade, para que a gente possa orientar o nosso trabalho. Eu acho que existem coisas que são fundamentos, né, em qualquer área, né, do conhecimento, né, tem coisas que são muito importantes você conhecer para você ter referências daquilo que é importante, né? Por exemplo, sei lá, o Cristiano Mascaro estava me dizendo aí numa conversa que a gente teve, que ele falou: pô, eu fico impressionado que eu vou dar aula às vezes para gente que é fotógrafo, né? Eu falo de Charles Chaplin, ninguém conhece. Eu falo de Robert Frank, ninguém sabe quem é Robert Frank. Mas como é que pode o cara fazer imagem hoje e não saber quem é Charles Chaplin e quem é Robert Frank? O Robert Frank foi um personagem fundamental na fotografia. E, assim como ele, outros que são pilares daquilo que se tornou a linguagem fotográfica contemporânea, se você não conhece, então realmente você não sabe onde você está. Isso é que é pior, entendeu? Quer dizer, é uma coisa que você está em Istambul andando pela cidade sem saber nada. Então, esse curso se compõe assim. Ó. Na verdade, aqui tem 11 aulas, são 14, porque algumas ficaram tão longas que elas tiveram que ser divididas em dois. E, como estrutura, ele funciona assim: cada aula você tem que fazer um exercício, você posta numa comunidade, e aí você vê o seu trabalho e a sua evolução, mas em confronto ao dos outros também, que é muito legal. Por exemplo, fazer um exercício qualquer de fotografia, desenvolver um tema, e você vê lá mais 10, 20, 30 imagens de gente que pensou aquela coisa de modo diferente de você. Então, você vai criando também parâmetros de comparação, né? Então, eu comecei falando da linguagem visual, do que é linguagem visual. Depois, na outra aula, eu falo da imagem hoje, né? Liberdade de causa, porque realmente hoje assim a gente tem horizontes infinitos, né? Hoje você pode trabalhar a fotografia de qualquer jeito. Tem gente que ainda voltou para o filme, tem gente que fotografa com câmera de grande formato, tem gente que só fotografa com celular. Para mim, tudo isso é interessante e, ao mesmo tempo, irrelevante. O problema é o que você vai fazer com isso, o que você vai escolher como seu instrumento, né? E toda essa possibilidade de criar imagens, ela tem que ter alguma orientação na sua cabeça, porque senão você fica lá fazendo as coisas à toa, né? Aí eu vou falar do nascimento da imagem, desenho, quer dizer, e nessa segunda aula eu falo também do futuro da imagem. Tem toda uma série de coisas, tipo holograma, coisa mapping,
tudo que está no horizonte, né? No momento 3D, né? Realidade virtual, que todo mundo está investindo, as grandes empresas, né? De informática, Apple, todo o Facebook, todo mundo está investindo pesado nisso, que é o futuro da imagem e tal. Aí eu volto lá para a caverna. Aí começo a vir lá da caverna para a pintura, os fundamentos da linguagem fotográfica, depois a fotografia, definida como imagem técnica, porque se usam instrumentos, daí eu vou falar do que é das câmeras fotográficas, a evolução da câmera, como é que funciona todo esse mecanismo, então, depois a linguagem do olhar, que dá nome ao curso, né? E porque eu acho que a fotografia é, de fato, a linguagem do olhar, né? E depois vamos falar do preto e branco e os seus mestres, da cor e os seus mestres, né? Então, aqueles que são realmente fundamentais, né? Que não são 2 ou 3, são muitos, né? E depois do pensamento fotográfico e processo criativo, porque na história da fotografia, muitos pensaram a fotografia conceitualmente, né? Quer dizer, então, do que é o ato de fotografar, o que é a fotografia. E é interessante a gente ter também, aqui dou algumas referências básicas, tem muitos textos, tem muitos filmes, tem muitas coisas que são... em cada aula eu vou indicando para vocês assistirem, para vocês verem, para vocês refletirem, quer dizer, então, esse é um curso estruturado para, eu acho que assim, dar um background para quem quer que seja que queira se envolver com a fotografia seriamente, né? Então, voltando aqui para a nossa expressão e identidade, um passo avante, né? Que eu acho que para quem já está num processo, que já tem um trabalho, e que, digamos assim, quer avançar nesse trabalho, então eu tenho aqui uma outra coisa que é justamente um caminho de trabalho comigo, né? Então, não é mais um curso, mas é um trabalho orientado diretamente por mim, que é a mentoria, né? Que é pensada para analisar e editar o trabalho da pessoa, encontrar a identidade e definir perspectivas para você continuar. Então, a mentoria começa com uma análise do momento que você está, um acompanhamento individual, como eu falei, e aonde a gente vai estabelecer metas e prazos para realizar um projeto que vai durar 3 meses com reuniões quinzenais. Ela começa com uma reunião particular com cada cada participante, e depois nós vamos ter essas reuniões quinzenais, são de grupo. Por quê? Porque você vai definir comigo o seu projeto, e nós vamos começar esse projeto, mas esse projeto vai ser, digamos assim, sempre acompanhado e produzindo coisas novas para a gente apresentar nessa reunião de grupo de 15 em 15 dias, porque o grupo ele é muito interessante como uma maneira de você, primeiro, trabalhar não sozinho. Segundo, você mostrar o seu trabalho não só para mim, e não ter só o meu feedback, mas de gente que está no mesmo processo que você. Então, esse olhar dos outros sobre o seu trabalho e o seu olhar sobre o dos outros é muito enriquecedor, porque ele traz para a gente alguma coisa que não estava prevista. E essas interações são sempre muito legais, porque as pessoas no grupo acabam se conhecendo, acabam descobrindo interesses comuns, acabam, de certa forma, fazendo um processo que é muito como é que eu posso dizer assim, estimulante para todo mundo, né? E dá uma outra energia, né? E os resultados da mentoria, eu quero dizer assim, eles são assim 100% de resultados positivos. Isso, para mim, é uma grande alegria, porque eu me empenho muito na mentoria. Para mim, a mentoria é uma responsabilidade, porque cada pessoa que entra na mentoria
eu quero que ela tenha um ganho efetivo, entendeu? Porque eu acho que é por isso que ela entrou e é por isso que eu faço. Então, para mim, seria muito frustrante que não houvesse isso. E eu fico, realmente, devo dizer que eu fico bastante satisfeito, orgulhoso, não de mim, mas das pessoas mesmo, porque eu vejo que elas se desenvolvem, elas mudam de estado. Isso é assim inevitável. E não é porque eu sou um gênio, mas é porque é um processo de trabalho que leva a resultados. Porque você, quando entra, você já sabe que você vai entrando porque você está resolvendo olhar para o seu trabalho, levar o seu trabalho para um outro nível e fazer alguma coisa com esse trabalho. Então, quando você já começa assim, você está engajado. Agora, esse engajamento não cai por terra, porque o ritmo da mentoria ele foi pensado também, essas reuniões quinzenais, para ser não uma coisa tão que pressiona tanto quanto uma coisa semanal, porque às vezes você tem que fazer alguma coisa numa semana, mas tem uma semana difícil, não sei o que, já não consegue. Agora, se fosse mensal, o mês é uma coisa que dura, né? Então você fala, não, eu faço semana que vem. Esse eu faço a semana que vem, resulta que você vai chegar no dia antes que você tinha que entregar o negócio, não fez nada e aí vai fazer. Então, 15 dias é um tempo bem legal, tem se revelado um tempo bem legal, porque nesse período, além das reuniões, eu estou disponível para todos os alunos da mentoria. Através do WhatsApp, a gente se comunica. Eu, por exemplo, às vezes vejo um negócio e falo, pô, isso aqui é uma coisa que essa pessoa tem que ver. Aí eu mando o link para ela. Qualquer dúvida, a gente entra em contato. Então, quer dizer, mantém um nível de interesse e de ação direta, porque uma coisa é você... Por isso que, por exemplo, eu fiz essas etapas de exercícios no curso A Linguagem do Olhar, porque eu acho que se você não tem uma ação efetiva, o conhecimento ele não sedimenta tanto. Uma coisa é você ler um negócio, assistir um vídeo e pronto. A outra coisa é você ter que desenvolver um trabalho, mesmo que não seja fotografar, mesmo que seja rever seu arquivo e tirar de lá certas coisas que a gente discutiu, que é aquilo que você vai tentar trabalhar em cima. Você começa a entrar numa lógica de observação do seu trabalho que é completamente diferente. Não é mais aleatória, não é mais caótica, mas é organizada. E isso vai te levando para frente. Então, eu acho que quando você sai, né, da mentoria, você tem uma outra relação com o seu trabalho. Assim, aconteceram coisas assim, bastante curiosas, até o Sérgio, não sei se ele está aqui ainda, que eu não estou vendo ele, mas que só fotografava em preto e branco e saiu só fotografando em cor. Então, tem umas coisas assim. E outra coisa que eu coloquei aqui, que só para lembrar, que dessas duas turmas, né, últimas que a gente fez da mentoria, que na verdade são últimas, são as penúltimas, nós estamos acabando um livro. E isso foi uma segunda mentoria, né, fazer esse livro. E foi um processo muito interessante também, muito enriquecedor. São 10 fotógrafos, né, que participam desse livro, e vocês acompanhando aí, vocês vão ver proximamente, tanto no canal do Instagram, quanto em outros canais. Aí nós vamos mostrar esses resultados. Então, é isso. Essa que era a ideia da conversa de hoje aqui, né? E aí eu também queria pedir para vocês, se alguém tiver alguma questão, quiser colocar aqui, algum comentário, eu estou aqui para a gente conversar. E aí? Deixa eu... eu não falei como é que...
olha só, isso é uma... Bom, se vocês estão aqui, vocês conhecem a PhotoWeb Academy, né? A PhotoWeb Academy tem um site que é www.photoweb.academy, onde vocês podem encontrar informações sobre os cursos, sobre a mentoria. E, de qualquer maneira, podem me mandar também, eu vou colocar aqui no chat, podem me mandar também um e-mail que eu respondo, tá? Sobre qualquer dessas questões aqui que a gente tratou aqui hoje. Deixa eu ver onde é que está o chat. Está aqui. Então, é www.photoweb.academy. E o contato é contato@photoweb.academy. Não tem nem .com nem .br, é só photoweb.academy. E então, alguém quer colocar alguma coisa? Vocês são muito tímidos, né? Eu estava conversando com a Lu antes de começar aqui. Deixa eu ver, eu botei uma... É que estava naquela coisa de começo de aula, né? Antes de começar, a classe vazia, a Yara também. A Suzana, eu já conheço, né, Suzana? A Suzana foi aluna da mentoria também. Posso falar? Pode, claro, por favor. Para mim foi um ganho maravilhoso fazer essa mentoria. Eu sou fotógrafa há 30 e tantos anos e com a pandemia fiquei no isolamento e foi um grande ganho fazer essa mentoria com o Roberto e não pretendo desgrudar dele muito cedo, não. Estou trabalhando aqui nas minhas técnicas e logo quero postar surpresas fotográficas. Muito bom. Foi muito bom. Quem não fez, aconselho fazer, porque você mudar muitas coisas que você não imaginava que você tinha esse potencial dentro e que está lá parado e você não está percebendo. Com o olhar do Roberto, isso foi muito proveitoso para mim e espero fazer dar um grande passo nos meus trabalhos fotográficos. Olha, é bem difícil eu falar em público, eu sou bem de laboratório fotográfico, de estúdio, não sou a pessoa para falar, mas eu tinha que falar, porque realmente é muito bom. Obrigada, Roberto, por tudo. Você, Suzana, não estou pagando a Suzana, não, para fazer. Estou pagando ali. O melhor é isso. Mas, não, eu falei de coração, é muito difícil eu falar, mas eu tinha que falar, porque muito obrigado. A mentoria, e eu ainda vou fazer uma mentoria individual com o Roberto, eu pretendo, logo mais. Só tenho que produzir um pouco. Ótimo, ótimo. Porque também aí tem um segundo passo, que é uma mentoria individual, que aí a gente desenvolve um projeto específico de cada um, né? Mas é muito legal isso, sabe? Eu acho que eu, no fim, assim como a Suzana, né? Como o Sérgio estava aqui agora também, e tal, eu acabo... Você acaba se cercando de pessoas que chegaram a você por um determinado interesse de evoluir, né? E que você percebe que está evoluindo e que eu continuo, né, com elas. Então, a gente criou um clube agora, que chama-se Clube PhotoWeb, que é um ambiente, né, que eu quis criar para sair um pouco fora dessa agitação das mídias sociais. Esse negócio é um negócio impressionante. Eu acho que acontece com vocês também. Quantas vezes vocês abrem o telefone e falam, eu quero ver... Aí você abre o Instagram
está roubado, né? Porque aí você vê que tem uma notícia, não sei o quê, você começa a olhar. Aí, para mim, acontece frequentemente que eu não lembro mais o que eu queria fazer quando eu abri o celular. Aí eu desligo o celular. O que serve para isso? Então, não há possibilidade de você se concentrar, de você... É isso que eu digo, a gente hoje não tem mais necessidade de quantidade de informação, a gente tem necessidade de informação organizada, relevante, que realmente te leva para uma evolução, né? Porque esse processo de abrir o negócio, ficar olhando, 1 hora, 2 horas, ouvir um cara falando blá, 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 outro blá, blá, blá. Então, o clube é um lugar assim, onde a gente tem uma reunião semanal. Aliás, convido vocês todos essa quarta-feira, às 8 horas da noite, porque essas reuniões são abertas e depois ficam gravadas só para os membros do clube, né? E eu vou mostrar aqui uma visita que eu fiz à Cláudia Andujar, agora, recentemente, que ela acabou de completar 90 anos, e falar um pouquinho do trabalho dela e, sobretudo, deixar ela falar, né? E vai ser... Que horas mesmo, Roberto? 8 horas. 8 horas. Por onde a gente entra? Entra pelo... YouTube, ou você pode entrar pelo Instagram da Photoweb Academy, tem um link na bio, e lá está sobre fotografia. Sobre fotografia são essas transmissões da quarta-feira, né? E aí também tem uma outra coisa que é legal também, que é que tem uma hashtag que é Minha Photoweb. Se você postar no seu perfil do Instagram com essa hashtag, marcar @photoweb.academy, eu escolho as fotos, 3 fotos por semana, e na sexta-feira a gente comenta às 7 horas da noite, assim, tipo um happy hour fotográfico. Então, são algumas atividades que eu estou desenvolvendo para ter contato com as pessoas e para oferecer um ambiente... pelo menos, acho que assim, na medida do possível, mais organizado, mais saudável, quer dizer, para quem... Mais saudável, eu diria, né? Mais saudável. Porque, então, e no clube, a gente vão ficando essas lives, elas vão fazendo parte de uma espécie de acervo nosso, né, de conhecimento. Muitas pessoas, por exemplo, quando veem um documentário legal, veem um filme legal, tem um site interessante, tem concurso, tal. A gente tem fóruns e grupos, então, que discutem temas diferentes, tal. Então, o clube é muito novo, né? Começou no dia 1º de julho, e eu abri as inscrições e encerrei, porque queria um grupo pequeno para a gente poder estruturar, né, o clube e depois poder organizar tudo direitinho, tal, porque existe uma série de demandas técnicas em você criar uma coisa dessa online que não são visíveis, mas dão um trabalho absolutamente alucinante. Então, a gente está tratando disso. Dentro do clube, a gente faz um desafio mensal, também, que é legal também, cada um desenvolve um tema, e isso mantém as pessoas ocupadas, né? Tem uma galeria, que é a galeria da galera, onde todo mundo posta e todo mundo vê o trabalho dos outros. Quer dizer, é um clube mesmo de fotografia. E agora, em setembro, vão reabrir as inscrições, então vocês fiquem ligados, que acho que é uma oportunidade bacana, assim, sabe, de participação e por um custo bastante razoável, assim, bem abordável. Então, é isso. Deixei os contatos com vocês. Eu agradeço muito assim, a presença aí. Oi, diga, Yara, pode falar. E tem data para começar, dia da semana e horário da linguagem do olhar? Porque... então, ótima pergunta, porque é o seguinte, a linguagem do olhar é um curso gravado.
Legal. Ele teve uma versão beta que foi assim como a gente está fazendo aqui, mas depois ele foi gravado para poder estruturar melhor, organizar melhor os conteúdos, e você pode fazer ele em um ano, no tempo que você quiser. Então, e aí, entrando no curso, a gente tem lives mensais também, que vão falar sobre os temas do curso, olhar as fotos que estão nas galerias, enfim. Tem todo um acompanhamento, né? O curso, você não fica abandonada, entendeu? O curso é curso ali, é um negócio que tem uma sequência. E é isso, você faz em um ano. Tá? E no seu ritmo e tal. É muito denso o curso, né? O curso ele é bastante... Ele não é extenso no sentido de... São essas 15 aulas que tem lá, mas ele é denso. Cada aula tem muita informação. Então, tem gente que vê, revê, depois volta. Tem gente que depois de um ano refaz a inscrição, porque é um curso que tem muita informação, tem muita... Eu acho mesmo assim que, para mim, dentro desse curso, eu coloquei tudo que eu acho que é relevante para que alguém possa se orientar no universo da fotografia. Não tem tudo, porque as coisas têm uma dinâmica, né? Tudo está sempre acontecendo, evoluindo, etc, etc. Mas as coisas fundamentais estão todas lá. Entendeu? Então, acho que se você é um arsenal de conhecimento assim, bastante completo. Né? E aí se completa também na dinâmica dessas outras atividades que a gente tem. Né? E a mentoria, como a gente entra em contato, então, depois assim também? Olha, você pode... Nós podemos falar imediatamente aqui após, se você quiser, entendeu? Eu te mando um link e a gente conversa. Ou pode me mandar um e-mail. Eu poderia... Agora eu vou ter que receber a geladeira, vai ficar meio confuso aqui. Mas à tarde. Mas à tarde, se você tiver tempo... Tenho. Podemos combinar, então. Mais para o final da tarde, se estiver bom para você, pode ser. Ótimo, perfeito. Então, tá bom. Então, eu te mando... como é que eu faço? Te mando... eu tenho o seu e-mail, né? Ou você... Eu estou no Zap e tenho o e-mail aí também. Você está no Zap. Estou vendo você aqui. Eu te mando pelo Zap. Legal. Tá bom. Beleza, Lu. Então, tá bom. Minha gente, muito obrigada. Aurinho, agora que eu estou vendo você. A aula vai ficar gravada e eu vou mandar para vocês que tiveram aqui, tá? Dilson. Legal, Dilson. Obrigado você, viu? Dá uma olhada lá, qualquer coisa, nós estamos por aqui. Obrigada, Roberto. Obrigado a vocês. Eu vou deixar no grupo do WhatsApp, então, a gravação da aula, e qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, ou por lá, ou por algum dos canais aí da Photoweb Academy, e até breve, então, a todos. Um abraço. Foi um prazer estar com vocês todos aqui, conhecer os rostinhos e conhecer o Roberto também. Obrigada, gente. Prazer, Lu. Prazer a todos. Um abraço. Foi um prazer. Tchau, tchau.